Ele a chamava de Experiência Anubis, um nome perfeitamente anônimo, que escondia seu verdadeiro objetivo, que era matar temporariamente alguém, na ideia insana de contatar Deus diretamente. Curiosamente, o sucesso era o pior desfecho para esse experimento. Como a única cobaia dessa experiência, eu precisava obter a resposta esperada por todos. Eu tinha apenas 20 minutos. Um dos médicos mais excêntricos do laboratório inventou um novo medicamento antimitótico intravenoso. Algo que impediria minhas células de morrer. Essas palavras não significavam nada para mim, eu não entendia nada disso, mas eu tinha toda a boa vontade do mundo. Parecia loucura. Arriscar a vida de propósito, sem garantia de sair vivo. Mas depois que fui diagnosticado com a doença de Charcot, a mesma de Stephen Hawking, eu estava disposto a tudo. Meu corpo se deteriorava rapidamente e eu sentia que perdia um pouco de mim a cada dia. Já tinha perdido o uso das pernas. O médico me informou que em breve eu não conseguiria mais me alimentar ou respirar sem ajuda. Eu tinha muitas perguntas sobre a vida após a morte, e eu poderia respondê-las com a ajuda do Dr. Muller. Um homem que parecia mais o Dr. Frankenstein do que um médico de verdade. Ele parecia tão excêntrico quanto inteligente, buscando respostas para minhas perguntas. Além de receber um cheque enorme, eu me apressei para assinar. O Dr. Miller me ligou pessoalmente, poucas horas após minha inscrição para a experiência. Isso nunca tinha acontecido em um laboratório. Ele me disse que eu precisaria encontrar um psiquiatra para avaliar meu estado mental e verificar se eu não era suicida ou um fanático religioso. No dia do experimento, eu estava coberto de eletrodos, quase sem nenhuma parte da pele visível. Máquinas desconhecidas foram instaladas ao meu redor. Ela fazia bips para informar que eu ainda vivia. Eles precisavam fazer uma craniotomia durante o experimento para abrir meu crânio, inserir eletrodos e estudar minha atividade cerebral. Muller segurava uma seringa com líquido transparente. Achei engraçado, pois pensei que ele usaria algo mais assustador para me matar. Como um enorme aparelho contendo um líquido verde borbulhante e fluorescente. Mas não, parecia simples para a ocasião. Ele avisou que doeria muito e me deu uma última chance de desistir. Eu já havia assinado todos os documentos e estava totalmente ciente do que aconteceria durante o procedimento. Do desconforto da reabilitação e do tempo que passariam me estudando em detalhes. Então eu não mudei de ideia. A dor não me assustava, mas morrer sem resposta sim. Vá em frente, me machuque, e eu digo rindo, se eu quisesse morrer, queria que minhas últimas palavras fossem engraçadas. Porém, ninguém mais na sala parecia concordar comigo. Sem hesitar, ele injetou a substância no meu braço. No momento em que o líquido entrou nas minhas veias, senti como se uma colônia de formigas de fogo se agitasse sob minha pele. Alguns segundos se passaram antes que meu coração parasse. Um momento de dor se seguiu, e então, nada mais. As pessoas sempre falam sobre uma luz branca e ofuscante durante suas experiências de quase morte. De um sentimento de paz extasiante e de reencontrar entes queridos já falecidos. Não foi nada disso que aconteceu comigo. Eu simplesmente flutuei em um vazio sem fim, completamente desligado do conceito de tempo e espaço. Eu não existia e não sentia vontade de voltar para o meu corpo. Minutos, dias, anos pareciam se passar. E depois de uma eternidade no vazio, eu fui puxado mais profundamente para o além, para o paraíso ou o inferno. Isso não importava. Eu só sabia que tinha sido puxado para o lado errado da morte. O além, então, tomou a forma de um cômodo mal iluminado. Eu estava de pé, vestindo o avental de hospital no qual eu tinha morrido. Minhas pernas funcionavam de novo. Eu conseguia me mover sozinho, como se minha doença nunca tivesse existido. Eu não andava há mais de um ano, mas, estranhamente, eu não estava mais feliz por causa disso. Para falar a verdade, eu não sentia nenhuma emoção. Eu simplesmente existia dentro daquela sala grande, sem medo, sem curiosidade, sem raiva, nada. Meus pés descalços pareciam molhados enquanto eu avançava. O chão era macio, mas eu não conseguia distinguir do que era feito. Pulsava a cada passo meu. A iluminação do cômodo era peculiar. Não havia nenhuma fonte identificável de luz, mas tudo parecia iluminado da mesma forma, como se cada superfície tivesse sua própria luz. No entanto, um lugar brilhava mais forte que os outros. Era uma sombra escrita no teto. 415.162.341. Conforme eu avançava, percebia que a parede e o teto se estreitavam. Em certo ponto, o cômodo não era maior que um container de transporte. Em meio a toda essa confusão, eu não tinha notado o móvel mais singular que decorava o lugar. Uma cadeira estranha, feita de carne e osso. Na cadeira, um jovem estava sentado. Ele estava pele e osso, e parecia que sua vida estava por um fio. Ele estava conectado a uns fios pretos que faziam movimentos estranhos, como se uma força estranha emanasse do seu corpo.
O lugar inteiro parecia se alimentar da criança. Estar diante de uma representação tão fraca da vida quase me fez esquecer que eu tinha acabado de ser morto. Mas mesmo assim, eu não conseguia sentir nenhuma compaixão pela criança fraca. Olá? Perguntei calmamente. A criança ergueu a cabeça devagar, seus olhos paralisados, numa mistura de medo e surpresa. Como você chegou até aqui? Ele perguntou com a voz trêmula. Não tenho certeza. Acho que estou morto. Eu gaguejava. As palavras que eu dizia pareciam irreais, mesmo saindo da minha boca. Minha memória estava vaga. Eu mal conseguia me lembrar da experiência da qual participei e da injeção letal que Muller tinha me dado. Parecia mais um sonho distante do que um momento crucial da minha vida. Você é um deles? Ele perguntou seriamente. Um deles. Não consegui terminar. Era como se já soubessem o que eu diria. Você não deveria estar aqui. Eles nos encontrarão. Ele se levantou da cadeira, arrancando os fios para se libertar, e um líquido preto e espesso escorreu. Ele parecia incrivelmente ágil para sua condição física. Precisamos ir embora. Se você chegou até aqui, talvez eles tenham te seguido. O quê? Espera, quem são eles? Os criadores? O garoto puxou meu braço, sua mão queimando minha pele. Eu conseguia sentir a sensação da carne queimando, mas mesmo assim não sentia dor alguma. Curiosamente, sua marca não se assemelhava à mão que acabara de me tocar. No lugar, havia um símbolo estranho que eu não conseguia identificar, depressa. Corremos direto em direção a uma parede. E quando nos aproximamos, ela tomou a forma de um corredor, do qual escorria um líquido preto e espesso por todo o caminho. O corredor era escuro, úmido e apertado, mal cabendo um adulto curvado. A cada passo, ao me apoiar na parede para avançar, eu a sentia pulsar no ritmo dos meus movimentos. Após uma breve corrida, entramos em uma sala idêntica à anterior. Só que os números no teto diziam 4815, 162, 342. Estamos seguros aqui. Não, mas isso vai nos dar tempo. Mas de quem exatamente estamos nos escondendo? Quem é você? A criança parecia triste com a pergunta. Me desculpe, eu fiz o meu melhor para te esconder. Me esconder, não. Todos vocês, a humanidade. Do que você está falando? A criança parecia ouvir atentamente o que ocorria no corredor de onde saímos. A parede viva se fechava, apagando vestígios da passagem recém-usada. Quem é você? Silenciosamente, a criança agarrou meu braço novamente, no mesmo local de antes. Só que, desta vez, eu conseguia sentir a sensação ardente percorrendo minhas veias e subindo até o meu pescoço. Senti uma alegria que nunca tinha sentido em vida. E de repente, eu soube o que ele queria me dizer. Por um breve instante, eu sentia e sabia de tudo. Você é Deus, e eu meio que perguntei e meio que afirmei. Esse é apenas um dos nomes que minha própria criação me deu. Mas eu não sou imortal como você parece pensar. Por que você se parece com uma criança? A percepção é a sua mente que me vê assim. Minha mente estava indo para todos os lados. Eu não conseguia captar todas as respostas para as perguntas que eu fazia. E sobre o paraíso e o inferno, é isso que acontece após a morte? O garoto riu. Não existe paraíso nem inferno, isso é uma fantasia criada pela humanidade. Criei vocês porque pensei que poderiam se tornar como eu. Mas os criadores tinham outros planos para vocês. É por isso que os escondo há tanto tempo. Que tipo de plano? Para eles, vocês são meros escravos. Quando vocês terminam seu tempo na Terra, são usados como peças de reposição para que os criadores possam existir fisicamente. Eles são muito poderosos, mas tudo o que desejam é viver e sentir, assim como um ser humano. Eles precisam da sua energia, que vocês chamam de alma, e dos seus restos. E felizmente, consegui manter sua energia escondida. Como assim? Destruindo-a antes que ela me alcançasse? Eu não sei como você veio parar aqui. Talvez simplesmente não fosse a sua hora, ou talvez alguém tenha te mandado para cá de propósito. Mas antes que eu continuasse meu questionário, ele me interrompeu. Mais perguntas, só depois que você responder uma das minhas. O que Deus perguntaria a alguém tão insignificante como eu? Essa frase me perturbou. Como você chegou até aqui? Ah, houve uma experiência e um médico me injetou um medicamento que me matou temporariamente. Mas por que você aceitou fazer isso? Porque ele queria que eu encontrasse Deus. Ele queria encontrar você. Pobre louco, foi um erro horrível. Como você não viu isso chegando? Vi raiva e decepção nos olhos dele. Senti como se ele atravessasse minha alma com um fogo ardente. Isso despertou em mim uma vergonha e queda de autoestima sem precedentes.
Não precisava fazer mais perguntas. Eu sentia como se um fluxo interminável de informações fosse forçado para dentro da minha mente, ocupando meus pensamentos. E mesmo que eu estivesse morto, a dor que eu sentia estava bem viva. Deus me mostrou o rosto dos criadores e o que faziam conosco após a morte. Eles pegavam o que restava, nossa alma, nossa carne. Isso lhes permitia andar temporariamente entre nós na Terra. Disfarçados de amigos, colegas, políticos e médicos, com uma inclinação para experimentos insanos. Não diga nada a eles. Foi aí, as últimas palavras que Deus me dirigiu, logo após pronunciá-las. Tive a sensação de ser arrastado por algo, me puxando através do vazio com uma força incrível. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, acordei assustado no meu corpo, numa cama de hospital. No mundo real, o Dr. Muller exclamou de alegria quando abriu os olhos, apesar de não ter ficado morto por muito tempo. 19 minutos, para ser exato. A experiência me deixou em coma por 3 semanas após a injeção. Fiquei em silêncio, tentando descobrir se o que tinha visto não era apenas um sonho lúcido. Eles realizaram diversos testes cognitivos por vários dias, depois que despertei para assegurar que meu cérebro estava bem. Devido aos 19 minutos de morte que experimentei, a máquina deles detectou muita atividade durante esse período, algo que normalmente não deveria ocorrer com alguém morto. Por semanas, mesmo após minha melhora física, eles me fizeram centenas de perguntas. Mas eu fiz como a criança me disse, fiquei em silêncio. Tudo o que eu dava a eles eram detalhes sem importância. Eu menti para eles e disse que tinha visto uma luz, que me sentia em paz. E todas as outras coisas que eu já tinha visto várias vezes nos fóruns, quando as pessoas compartilhavam suas experiências de quase morte. No final, desistiram e me liberaram, prometendo manter contato e pedindo para eu avisar caso lembrasse de algo relevante. Até chegar em casa, não conseguia decidir se tudo aquilo havia sido uma criação da minha mente moribunda ou se tinha realmente acontecido. Mas uma coisa que eu tinha mantido da minha experiência no além era a minha capacidade de andar. Ainda não há tratamento para a doença de Charcot. Mas de alguma forma, meu corpo tinha sido curado e eu não consegui esconder isso por muito tempo. O milagre rapidamente atraiu a atenção da mídia. Então, decidi pegar o pouco dinheiro que me restava e fugir, esperando que os criadores não me encontrassem. A única maneira de escapar deles é morrer e deixar Deus destruir minha alma. Há 1 ano, eu teria me suicidado de bom grado para escapar da tortura que eles tinham reservado para mim. Mas agora, a morte se tornara um conceito extremamente aterrorizante. Porque agora, tenho certeza, nada nos espera do outro lado.